O Espírito Santo está no centro da região mais rica do Brasil. Tem portos gigantes, uma economia diversificada, qualidade de vida acima da média e algumas das praias mais bonitas do país. Mesmo assim, quase ninguém lembra que ele existe. Mal aparece nas novelas, nos livros escolares e nas grandes manchetes. Quando surge é por conta das tragédias ou piadas. E o mais curioso, isso não é de hoje. Esse esquecimento começou há mais de 300 anos atrás. Mas como um estado tão estratégico no coração do Sudeste acabou se tornando invisível para o resto do Brasil, antes de responder, a gente precisa entender como o Espírito Santo foi esquecido e por quê. A história do Espírito Santo começa como a de muitas capitanias hereditárias brasileiras, cheia de potencial, mas sabotada desde o início. Criada em 1535, a capitania do Espírito Santo não teve o mesmo destino dourado de Minas ou o protagonismo açucareiro do Nordeste. Na verdade, ela foi uma das que menos prosperou no início da colonização. Enquanto estados vizinhos encontraram ouro, café e açúcar, o Espírito Santo recebia ordens expressas da coroa portuguesa para não explorar suas riquezas. Isso mesmo, por estar geograficamente espremido entre o litoral e as minas de ouro de Minas Gerais, o território capixaba era visto como um corredor estratégico e perigoso pelos colonizadores. A coroa temia que a abertura de caminhos pelo Espírito Santo facilitasse o contrabando de ouro e a evasão de impostos. O que era para ser uma posição privilegiada se transformou em um bloqueio. Nenhuma estrada, nenhum porto relevante e nenhum incentivo à produção. O estado foi transformado em uma espécie de zona de segurança, onde a prioridade era vigiar e não desenvolver. Na prática, isso significou séculos de estagnação. Enquanto Minas enriquecia com o ciclo do ouro e o Rio de Janeiro virava a capital do Império, o Espírito Santo ficava para trás, desconectado fisicamente e economicamente do coração do Brasil. Até mesmo o acesso ao interior do estado era limitado. Muitas regiões montanhosas permaneceram quase intocadas até o século XIX. A falta de estradas, ferrovias e até mesmo de comunicação dificultava o comércio, a circulação de pessoas e a entrada de investimentos. Esse isolamento forçado também criou uma consequência curiosa. O Espírito Santo se desenvolveu em silêncio, fora dos holofotes da história oficial do país, sem grandes revoltas, sem grandes feitos militares marcantes, sem capital política. Uma terra ignorada até mesmo nos livros escolares, e isso deixou marcas profundas. O sentimento de ser um estado esquecido nasceu nesse período. No século XIX, quando o café virou o novo ouro do Brasil, o Espírito Santo entrou atrasado. Minas Gerais já havia se consolidado como centro cafeeiro, enquanto o Espírito Santo ainda lutava para atrair mão de obra e capital. A tentativa de impulsionar a economia veio com a imigração europeia, principalmente italianos e alemães, que formaram colônias agrícolas no interior. Mas mesmo com esse novo fôlego, o estado continuava em segundo plano. As grandes exportações saíam pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo, não por Vitória. Já no século XX, o estado passou por uma transformação mais visível. A instalação da Vale do Rio Doce, a construção do Porto de Tubarão e depois a descoberta de reservas de petróleo e gás trouxeram o Espírito Santo para o mapa da economia nacional. Mas mesmo essa industrialização foi feita de fora para dentro, com decisões e investimentos majoritariamente controlados por empresas e interesses de outros estados. O resultado é um estado que cresceu, produziu e se desenvolveu, mas quase sempre sem o devido reconhecimento. Enquanto o Brasil narrava sua história com Rio, São Paulo, Minas e a Bahia no centro do palco, o Espírito Santo era o coadjuvante que nem aparecia nos créditos finais. E o mais curioso é que mesmo hoje, com uma economia robusta e qualidade de vida acima da média, o Espírito Santo continua sendo tratado como invisível. Mas como isso ainda acontece? O Espírito Santo pode até ser esquecido na memória coletiva nacional, mas os números contam outra história. Com cerca de 4,1 milhões de habitantes, distribuídos em 78 municípios, o estado tem como capital Vitória, uma ilha urbana que concentra boa parte da atividade econômica e administrativa. O PIB do Espírito Santo é um dos maiores do país proporcionalmente ao seu tamanho. Em 2023, o estado registrou um produto interno bruto superior a 230 bilhões de reais, impulsionado por um setor industrial altamente diversificado, com destaque para o petróleo
petróleo, mineração, celulose e siderúrgica. Apesar de ter menos da metade da população de Pernambuco, por exemplo, seu PIB per capita é quase o dobro, cerca de R$ 56 mil, contra R$ 28 mil do estado pernambucano. Boa parte dessa potência se concentra na região metropolitana de Vitória, que engloba cidades como Vila Velha, Guarapari, Serra e Cariacica. Juntas, elas formam um polo industrial e logístico essencial para o Sudeste e para o Brasil. O Porto de Tubarão, por exemplo, é um dos maiores do mundo em movimentação de minério de ferro. Já o Porto de Vitória, ainda que menor, tem localização estratégica e potencial logístico enorme. E os dados sociais acompanham um bom desempenho econômico. O IDH capixaba é de 0,771, um dos 5 melhores do Brasil, acima de estados como Rio de Janeiro, Paraná e empatado com o Rio Grande do Sul. Esse índice, que mede saúde, educação e renda, coloca o Espírito Santo num patamar de desenvolvimento que muita gente não espera quando pensa no estado. Outro ponto pouco falado é o crescimento populacional. Enquanto o Brasil desacelera, o Espírito Santo segue crescendo acima da média, especialmente na Grande Vitória. Cidades como Serra e Vila Velha estão entre as que mais atraem novos moradores. Só a Serra, por exemplo, cresceu cerca de 24% entre 2010 e 2022, liderando o crescimento no estado. O motivo? Qualidade de vida, segurança relativa e custo de vida mais acessível que em outras capitais do Sudeste. Mesmo com uma economia robusta, bons indicadores sociais e localização privilegiada no coração do Sudeste, o Espírito Santo é ignorado no imaginário nacional, a ponto de muita gente sequer lembrar que o estado existe quando tenta citar os 4 estados da região Sudeste. Enquanto o Rio é o cartão postal, São Paulo é o centro financeiro, Minas é o coração político e afetivo, o Espírito Santo é aquele ali do lado. Quando o estado é lembrado, é por acidente, literalmente. Em 2017, por exemplo, o estado só ganhou destaque nacional por uma tragédia interna, a crise da Polícia Militar, que paralisou cidades, provocou saques e deixou dezenas de pessoas mortas. Já em 2015, outro desastre colocou o Espírito Santo no noticiário. A lama de rejeitos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, percorreu mais de 600 quilômetros até atingir o Rio Doce e devastar comunidades capixabas. Foram momentos em que o país olhou para o estado, mas sempre por conta de tragédias. Fora isso, o silêncio. Essa ausência constante constrói um efeito mais profundo. O Espírito Santo não é visto como referência nacional de nada. Não tem um sotaque reconhecível, um ícone cultural forte, nem uma imagem que o representa no imaginário coletivo brasileiro. Enquanto outros estados são imediatamente associados a comidas, músicas ou símbolos, o Espírito Santo segue como uma incógnita. Esse apagamento afeta até mesmo áreas que poderiam ser alavancadas de projeção nacional, como o turismo, porque nesse setor, mais do que a infraestrutura, o que pesa mesmo é a imagem pública. No turismo, o Espírito Santo é um caso clássico de potencial desperdiçado. Tem praias, montanhas, gastronomia rica, cultura diversa, mas pouca visibilidade. Porque aqui, mais do que estrutura ou belezas naturais, o que realmente pesa é a percepção. E quando um estado é ignorado culturalmente, ele também vira um ponto cego no mapa do turismo nacional. O estado abriga destinos que poderiam competir com os principais do país. Guarapari, por exemplo, recebe centenas de milhares de visitantes todos os anos, especialmente de Minas Gerais. Em 2023, o Espírito Santo atraiu 450 mil viagens domésticas, movimentando cerca de 704 milhões na economia local, segundo o Ministério do Turismo. Mas apesar do bom desempenho regional, o estado segue fora dos roteiros turísticos nacionais mais lembrados. A piada de Praia de Mineiro resume bem esse estigma. Ela reduz o Espírito Santo a um destino de conveniência, sem identidade própria, e em vez de ser visto como uma escolha turística de valor, o estado é tratado como quintal do outro, e se enfraquece sua imagem e limita sua projeção nacional no setor. Esse apagamento também atinge as montanhas capixabas, com cidades como Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Pedra Azul. A região oferece clima de serra, festivais, roteiros de agroturismo e pousadas de alto padrão. Ainda assim, quase nenhum brasileiro de fora da região sudeste saberia citar essas cidades como atrativos turísticos. Até mesmo eu, que sou mineiro, não conheço. Mesmo com todo esse potencial, seu público segue sendo
sendo majoritariamente interno, 45% dos turistas são capixabas, seguidos de mineiros, 33%. Ainda assim, a satisfação de quem visita é altíssima, 98% dos turistas recomendaria o Espírito Santo, ou seja, quem conhece aprova. O problema é que quase ninguém conhece e tem poucos incentivos para ir. A falta de visibilidade se transforma em um ciclo difícil de se quebrar. Sem reconhecimento vem menos mídia, menos curiosidade, menos fluxo turístico qualificado. E como o turismo depende tanto da imagem quanto de infraestrutura, o Espírito Santo segue fora da rota, mesmo estando literalmente no centro do litoral brasileiro. E esse contraste que torna a invisibilidade capixaba ainda mais intrigante e abre espaço para uma reflexão. Como pode um estado tão relevante ser tão pouco reconhecido? O Espírito Santo combina tudo que, em tese, colocaria o Estado no centro da atenção nacional: localização estratégica, bons índices sociais, economia diversificada e estrutura logística forte. Quando se fala em estados esquecidos, geralmente pensamos em regiões remotas, como o Acre, Roraima ou Amapá, estados distantes dos grandes centros, com baixa densidade populacional e menor presença na mídia. O contexto explica, em parte, essa invisibilidade. São territórios geograficamente isolados e com menos influência econômica e política. Mas o caso do Espírito Santo é diferente. O estado está no Sudeste, a região mais rica, mais populosa e mais conectada do país. Faz fronteira com 3 estados influentes, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, e tem infraestrutura, produção e indicadores que o colocam entre os primeiros do país. Ainda assim, segue sendo ignorado no debate nacional. Essa contradição revela algo mais profundo. O esquecimento do Espírito Santo não é geográfico e nem econômico, é simbólico. Ao longo da história, o Estado foi mantido à margem dos ciclos de poder, das narrativas nacionais, dos marcos culturais. É um apagamento que vem de longe e se perpetua até hoje. Não porque o Estado não tem o que mostrar, mas porque nunca foi colocado sob os holofotes. E você, quantas vezes você realmente ouviu falar do Espírito Santo? Deixe aqui nos comentários o que você conhece sobre o Estado capixaba. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais histórias como essa, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Aliás, mesmo em estados do Sudeste que estão no centro das atenções, como São Paulo, tem muita gente escolhendo sair. No meu vídeo sobre o êxodo urbano da capital paulista, eu mostro por que isso está acontecendo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estou te esperando por lá.